pessoal, que satisfação tê-los aqui. Meu nome é Diego Almada, eu sou advogado que atua na área empresarial e tributária, sou professor da ESO e venho aqui nesse bloquinho trazer algumas questões objetivas comentadas sobre direito empresarial. Então, vamos analisar algumas questões, vamos verificar o que elas pedem, quais os enunciados e qual seria a alternativa correta. Para isso, eu vou compartilhar aqui uma apresentação em PowerPoint breve, para que nós tenhamos a possibilidade, então, de analisarmos essas questões objetivas. Bom, a primeira questão é uma questão interessante porque ela é extraída de um instituto que é sempre objeto de grande dúvida quando nós falamos em direito empresarial, que é o Instituto da Falência, e também, por que não, aqui trazemos também o Instituto da Recuperação Judicial. Quando nós falamos em um processo falimentar ou em um processo de recuperação judicial, nós temos dentro desses processos aqueles que são chamados de órgãos da falência ou também órgãos da administração judicial. Vale dizer que nós temos o juiz que preside, então, todo o processo, quer seja falimentar ou recuperacional. Nós temos o Ministério Público, que sempre atua como fiscal da lei na função de custos legis, e nós teremos aqueles que são os órgãos da falência ou os órgãos da recuperação judicial. E quem são eles? Nós temos a Assembleia de Credores, nós temos o Comitê de Credores e nós temos também a figura do administrador judicial. E essa questão que está sendo compartilhada aqui com vocês é uma questão que ela versa exatamente sobre a figura do administrador judicial. O administrador judicial, ele é um perito, eu poderia aqui denominar como um auxiliar do juiz, em que ele auxilia o juiz durante todo o processo de falência ou processo de recuperação judicial. Vale dizer que a Lei 11.101, que é a lei de falências e de recuperação judicial, apresenta as atribuições do administrador judicial. Algumas atribuições elas são comuns, tanto no processo falimentar quanto recuperacional. Outras atribuições elas são individualizadas. Nós temos a atribuição voltada à falência e a atribuição voltada à recuperação judicial. Então, é bastante importante aqui que todos tenham, né, ciência que o administrador judicial ele é dotado de atribuições, ele tem, portanto, obrigações a cumprir dentro de um processo de recuperação judicial ou de falência. Só que essa questão, ela traz um ponto bastante interessante, que é justamente nós entendemos como que fica a figura da administração judicial no âmbito da recuperação judicial. Como que fica a figura do administrador judicial no âmbito do processo recuperacional? Vem essa questão de número 1 e diz assim para nós: a respeito do administrador judicial, no âmbito da recuperação judicial, é correto afirmar que, letra A, somente pode ser destituído pelo juízo da falência na hipótese de, após intimado, não apresentar no prazo de 5 dias suas contas ou os relatórios previstos na Lei 11.101. Vejam que a alternativa A, ela é explícita, ela fala somente, então somente poderia ser destituído nesse caso, que aqui está. Letra B, o administrador judicial, pessoa física, pode ser formado em engenharia. Letra C, o administrador vai ser escolhido pela Assembleia de Credores. Ou letra D, perceberá remuneração fixada pelo Comitê de Credores. Então vamos lá. Vamos começar a analisar cada uma das alternativas. A letra A, ela é uma alternativa incorreta, mas vamos entender o porquê.
A letra A, ela traz que somente vai poder ser destituído pelo juízo da falência o administrador judicial que não apresentar no prazo suas contas ou relatórios. Na realidade, essa não é a única hipótese que levaria a uma destituição. Nós vamos encontrar outras inúmeras hipóteses na própria Lei 11.101 que estabelece que nós teríamos a destituição. Um ponto é muito importante frisar: o administrador judicial, ele poderá ser substituído ou ele poderá ser destituído. A substituição não enseja qualquer tipo de punição. A destituição, ela pode ensejar eventualmente responsabilidades ao administrador judicial. Mas então a alternativa de letra A, ela está incorreta. A alternativa de letra B. Essa alternativa, ela está correta, tanto que eu já deixei aqui em negrito. Ela vem dizendo que o administrador judicial, pessoa física, pode ser formado em engenharia. Ponto importantíssimo. Quando nós analisamos a Lei 11.101, ela estabelece que o administrador judicial pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica especializada. Aqui nós estamos focando em pessoa física. E o que é importante frisar, que estabelece a Lei 11.101 de 2005, que o administrador judicial, ele será uma pessoa física que preferencialmente deverá ser um advogado, um contador, um administrador. Então, vem trazendo a Lei 11.101 o que considera como atividades ou profissões que seriam profissões preferenciais. Diego, tem que ser exatamente as profissões que constam na lei de falências? A resposta é negativa, né? Então, não precisa ser a figura do advogado, do administrador, do contador, porque a legislação é categórica ao dizer que é preferencial. Dessa maneira, um engenheiro, ele poderia ser sim considerado como um administrador judicial. Letra C. A letra C está incorreta. Está incorreta por quê? Porque diz que o administrador ele vai ser escolhido pela Assembleia de Credores. Na realidade, o administrador ele é nomeado pelo juiz dentre profissionais idôneos de confiança do juízo que tenham a possibilidade de exercer tal função. Então, não é o administrador judicial escolhido pela Assembleia Geral de Credores, mas sim ele portanto, determinado, escolhido, nomeado pelo juiz que preside o processo de recuperação judicial ou de falência. E por fim, nós temos a letra D, e a letra D estabelece que, no tocante ao administrador judicial, ele receberá a remuneração que vai ser fixada pelo comitê de credores. É uma outra questão incorreta. Por quê? Porque o administrador judicial ele tem a sua remuneração fixada pelo juiz. No despacho que nomeia o administrador judicial, esse despacho ele já conterá a fixação da remuneração para o administrador judicial. Então, portanto, essa remuneração ela não é fixada pelo comitê de credores. Então, nós temos aqui uma primeira questão interessantíssima, né? Porque ela envolve uma figura que realmente é uma figura muito comum e, aliás, necessária, obrigatória nos processos falimentares ou recuperacionais, que é a figura do administrador judicial. Essa é a nossa primeira questão. Segunda questão que eu compartilho com vocês. Essa segunda questão ela é bem interessante também. Ela vem com o seguinte questionamento. Em relação à sociedade cooperativa, é correto afirmar: letra A, deve ter capital fixo. Letra B,
é sociedade simples, independentemente do seu objeto. Letra C. Se exercer atividade empresarial, reputa-se sociedade de responsabilidade limitada, sociedade empresária de responsabilidade limitada. Letra D. Está sujeita à falência. E letra E. Tem direito à recuperação judicial. Bom, nós temos aqui uma questão que é muito interessante. Por quê? Porque a cooperativa ela tem uma análise que é toda peculiar quando nós pensamos em um cenário de direito societário. Por que ela tem uma análise toda peculiar? Porque quando nós falamos num cenário societário comum, nós falamos que temos uma sociedade que exerce atividade empresarial, nós estamos diante de uma sociedade empresária cujo registro se dá na junta comercial. De outro lado, se nós tivermos uma sociedade profissional, essa sociedade profissional, então, que exerce atividades de cunho profissional, imagine uma sociedade de dentistas, uma sociedade de médicos, em que prepondera o exercício da atividade intelectual, ela vai ser registrada em cartório e, dessa maneira, ela vai ser uma sociedade simples. Então, essa é a dicotomia mais clara existente no contexto societário. Só que a cooperativa, ela tem uma questão que é inerente a ela. Explicita o próprio Código Civil que a cooperativa, ela sempre será uma sociedade simples. Só que tem um porém, em que pese ela seja uma sociedade simples, a cooperativa ela tem o seu registro ocorrendo em junta comercial. Então, por isso que eu disse que a cooperativa ela é peculiar, porque na grande essência, a sociedade simples tem o seu registro em cartório. A cooperativa, em que pese seja uma sociedade simples, ela tem o seu registro procedido em junta comercial. Feitas essas ponderações, nós vamos então aqui para as alternativas. Alternativa de letra A diz que a cooperativa deve ter capital social sempre fixo. Na realidade, temos uma alternativa incorreta, porque o Código Civil estabelece que o capital ele não necessariamente será um capital fixo. Então, portanto, alternativa incorreta. Letra B. A cooperativa é sociedade simples, independentemente do seu objeto. Essa alternativa está correta. Eu já acabei, inclusive, de mencionar para vocês há alguns segundos atrás que nós temos, então, na cooperativa, uma situação realmente em que o Código Civil estabelece que a cooperativa sempre será uma sociedade simples, em que pese tenha o seu registro na junta comercial. Alternativa correta. Letra C. Se exercer atividade empresarial, a cooperativa será uma sociedade empresária de responsabilidade limitada. Incorreto, eu mencionei há um minuto atrás que a cooperativa sempre será uma sociedade simples. A letra D e a letra E, eu quero responder conjuntamente para vocês. Por quê? Quando nós falamos em falência, um dos requisitos para que nós tenhamos a caracterização de uma empresa falida ou de um empresário falido ou uma sociedade empresária falida é que nós tenhamos a figura de um devedor empresário. Então, para que haja a decretação da falência, eu tenho que ter um empresário ou uma sociedade empresária devedora que é insolvente real ou presumida e que possui, dentro de um processo judicial, a sua decretação de falência. Então, percebam que para que nós tenhamos o status de falido, há necessidade que se tenha o cumprimento de um dos requisitos, que é de ser um devedor empresário. E a cooperativa, como eu acabei de mencionar há instantes, é uma sociedade simples.
A recuperação judicial tem o mesmo viés. E na recuperação judicial, que é um instituto aí de reerguimento da empresa, esse instituto de reerguimento, ele só pode ter realmente o seu trâmite, a sua tramitação, quando nós falamos na presença de um devedor empresário ou de uma sociedade empresária que pleiteia sua recuperação judicial, o que não é caso da cooperativa, pois, como eu mencionei, a cooperativa é uma sociedade simples. Então, portanto, a alternativa correta que deveria ser assinalada aqui é a alternativa de letra B. Em sequência, terceira questão. A terceira questão ela vem trazendo um dos pontos que identifica a figura de uma empresa, que é o seu nome empresarial. E quando nós falamos em nome empresarial, nós vamos encontrando a figura da firma ou da denominação empresarial. E nós temos aqui essa questão atinente ao nome empresarial, nessa questão sendo vinculada à questão da sociedade limitada. A sociedade limitada, ela vai adotar firma, vai adotar denominação, poderá adotar ambas. Vem a primeira alternativa e diz que ela deve adotar nome ou expressão de fantasia seguido da expressão limitada. Letra B. Só pode adotar denominação seguida da palavra final limitada. Letra C. Só pode adotar firma seguida da palavra final limitada. Letra D. Pode adotar tanto firma quanto denominação integradas pela palavra final limitada ou sua abreviatura, que é, portanto, a conhecida LTDA, né, que significa limitada. E, por fim, a letra E diz que pode adotar firma e denominação integradas pela palavra final limitada ou a sua abreviatura. Bom, analisando o Código Civil brasileiro, nós vamos chegar à conclusão que a alternativa correta é a alternativa D. Por quê? Porque a sociedade limitada, ela pode adotar tanto firma quanto denominação, seguido da expressão limitada ou da sua abreviatura. Diego, mas qual é a diferença entre a letra D e a E, portanto? Na letra D, fala que pode ser adotada firma ou denominação. E na letra E, fala que é firma e denominação. Na realidade, nós podemos adotar uma ou outra e não devem ser utilizadas ambas conjuntamente. Então, portanto, a alternativa que reputa-se aqui correta, deveria ser assinalada, é a alternativa de letra D de dado, né? Então, nós temos aí a alternativa D nessa questão de número 3. Próxima questão. A próxima questão, ela vem falando sobre a figura do empresário rural. Olha só que questão interessante, né? Nós temos aqui a questão do empresário que exerce atividade rural. Vem a questão de número 4 e diz que o empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão, número 1, está sujeito à falência, independentemente de qualquer registro público. Letra B, é obrigado a inscrever-se no registro público de empresas mercantis, entendam aqui a junta comercial. Letra C, é obrigado a inscrever-se no registro civil de pessoas jurídicas, então no cartório de pessoas jurídicas. Letra D, ele pode requerer sua inscrição na junta comercial, que é o registro público de empresas mercantis. E letra E, ele não pode constituir empresa de responsabilidade limitada.
Então, nós nos deparamos aqui com um cenário interessante, porque é um cenário voltado à análise, como eu mencionei, da figura do empresário. E analisando, portanto, essa figura do empresário exercente de atividade rural, vale dizer que o empresário, ele pode ser, ou aliás, ele pode ser um produtor rural, pessoa física, ou ele pode ser um produtor rural, pessoa jurídica. Então, eu, Diego, posso exercer a atividade enquanto produtor rural, pessoa física, ou eu poderei exercer a minha atividade enquanto pessoa jurídica. Logo, se eu tenho a prerrogativa de exercer atividade rural enquanto física ou jurídica, eu poderei, se eu quiser, requerer a inscrição na junta comercial. Então, não há obrigatoriedade. Nós não temos uma obrigatoriedade de ter a inscrição em junta, mas sim é uma prerrogativa. O empresário rural, ele poderá, caso queira, requerer a sua inscrição na junta comercial. E por fim, nós vamos ter aqui a nossa quinta e última questão. E a nossa quinta e última questão, ela fala assim: Tiago é administrador da empresa TBM Engenharia, sociedade por cotas de responsabilidade limitada, que tem contra si diversas ações de execução. A fim de evitar penhora de valores, quando a TBM Engenharia celebra novos contratos, Tiago solicita que os pagamentos sejam realizados em sua conta pessoal. Os credores da TBM Engenharia, dois pontos. Letra A. Poderão requerer a desconsideração da personalidade da empresa se provada a confusão patrimonial. Letra B. Nada poderão fazer, pois a personalidade da empresa não se confunde com a do seu administrador. Letra C. Poderão requerer a desconsideração da personalidade da empresa apenas nos casos de relação de consumo. Letra D. Poderão requerer a desconsideração da personalidade da empresa, independentemente de prova de confusão patrimonial, tendo em vista que Tiago figura como administrador. E letra C, aliás, letra E, poderão requerer a extinção da empresa se comprovada a confusão patrimonial. Bom, meus caros, fica muito claro aqui no enunciado que, com o objetivo de evitar penhora de valores, Tiago, que é o administrador da empresa, detentora de diversas execuções, ele simplesmente acaba se valendo de uma manobra fraudulenta, que é uma manobra de estabelecer que os pagamentos sejam feitos em sua conta física e não na conta jurídica que poderia eventualmente ser objeto de penhora. Pois bem, o que Tiago está fazendo? Tiago, entre aspas, está se escondendo atrás da personalidade jurídica dessa sociedade limitada. Então, nós temos aqui um abuso da personalidade jurídica. E quando nós visualizamos um abuso da personalidade jurídica, surge para nós o famoso instituto da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, em que esse Instituto da Desconsideração encontra-se originariamente no artigo 50 do Código Civil, mas nós vamos encontrar esse instituto também presente em vários outros diplomas. Nós vamos encontrar, por exemplo, na própria Lei de Falências. Na própria Lei de Falências, nós vamos encontrar premissas, portanto, estabelecendo-se também a desconsideração da personalidade jurídica, vamos encontrar no CDC, no Código de Defesa do Consumidor. Então, não se encontra tão somente no artigo 50. Mas uma coisa é fato, que para que nós tenhamos a desconsideração da personalidade jurídica, o artigo 50
ele exige que seja provada a existência de confusão patrimonial ou de uma conduta que denote que a pessoa está se escondendo atrás da personalidade jurídica para lesionar credores. Para isso, se comprovado tais situações, nós teremos a possibilidade de visualizarmos a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para que seja buscado o patrimônio da pessoa física. Com essas observações, nós já percebemos que a questão correta já é de cara a letra A, porque estabelece-se que os credores poderão requerer a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica se for provada a confusão patrimonial. Então, há necessidade que se tenha prova inequívoca para que se tenha a desconsideração. A letra B está incorreta porque estabelece que nada poderá ser feito, né? Nenhuma conduta poderá ser empreendida por parte dos credores, porque nós teríamos aí, aspas, uma blindagem patrimonial existente, em que a personalidade jurídica da PJ não se confundiria com a do seu administrador. Está incorreto, basta lembrarmos do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. A letra C também está incorreta, porque estabelece que só poderia existir a desconsideração se fossem relações de consumo, embora nós tenhamos a desconsideração no CDC, vale dizer que o artigo 50 preceitua isso há anos. A letra D diz que a desconsideração ela poderá acontecer independentemente da prova de confusão patrimonial. Vale dizer que, pelo Código Civil, há necessidade de comprovação desse requisito, embora nós tenhamos outros diplomas legais que estabelecem que a desconsideração da personalidade jurídica poderia acontecer quando nós tivéssemos ausência, inclusive, da comprovação, por exemplo, de confusão patrimonial, bastando denotar uma insuficiência patrimonial. E letra E, poderia requerer a extinção da empresa se for provada a confusão patrimonial. Essa questão ela está plenamente incorreta. Então, portanto, a alternativa correta que deveria ser assinalada nesse caso é a alternativa de letra A. Então, meus caros, com isso, eu finalizo aqui esse pequeno bloco com algumas questões comentadas de direito empresarial. Eu espero que vocês tenham apreciado. Então, não saiam daí, até porque nós teremos aí um segundo bloquinho com outras questões. Então, até lá!